Estamos no segundo dia da Semana Nacional de Meio Ambiente e, como eu disse no vídeo anterior, esse ano o Dia Mundial de Meio Ambiente tem como tema central a biodiversidade e as urgências climáticas. É importante então que a gente entenda o que é a biodiversidade. Biodiversidade é um tema que é muito discutido, mas poucas pessoas efetivamente entendem o que é biodiversidade e o quão importante ela é para a gente. De forma bem resumida, a biodiversidade é representada por todas as espécies vivas que a gente tem no planeta. As plantas, os animais, os micro-organismos, tudo que é vivo no planeta faz parte da nossa biodiversidade. É claro, então, que a gente tem uma biodiversidade gigantesca, porque o planeta é muito grande. A gente estima hoje que a gente tenha cerca de 10 a 50 milhões de espécies vivendo no planeta. E a gente só conhece 1,5 milhões disso tudo. E o fato da gente conhecer tão pouco da nossa biodiversidade, unido às pressões ambientais que a gente tem gerado no ambiente, fazem com que a discussão desse tema seja tão importante. O crescimento populacional que acabou gerando uma demanda maior por recursos e, com isso, aumentando o impacto ambiental que a gente tem no planeta, das ações humanas no planeta, acabam impactando diretamente nessa biodiversidade. Isso quer dizer que a gente está perdendo espécies em uma velocidade muito grande. A gente tem hoje uma taxa de extinção que é até 1000 vezes maior do que em qualquer outra época do planeta. É importante a gente entender que a extinção é algo natural. Em todo o ecossistema, a gente perde espécies e a gente tem novas espécies surgindo ao longo do tempo. Mas a velocidade com que isso tem acontecido é o que assusta. Hoje, a gente perde aproximadamente 8.000 espécies por ano, e a maior parte dessas espécies a gente nem conheceu ainda. Então, é muito importante que a gente discuta a biodiversidade, por isso que 2020 foi considerado um ano crucial para essa discussão, porque a gente tem várias espécies que estão à beira da extinção e que geram um prejuízo muito grande para a gente. E além da biodiversidade ser muito importante ecologicamente falando, é muito importante que a gente comece a relacionar a biodiversidade com as questões econômicas. Economicamente, a biodiversidade está diretamente relacionada com as nossas atividades. Um estudo que foi feito no final da década de 90 mostrou que a biodiversidade é responsável por até 33 trilhões de dólares ao ano em serviços ambientais para nós humanos. Isso quer dizer que a biodiversidade representa até metade do PIB mundial. As nossas atividades econômicas são altamente dependentes da biodiversidade. O que quer dizer que quanto mais a gente perde em biodiversidade, mais a gente perde em dinheiro. Hoje calcula-se que essa pressão sobre a biodiversidade gera um prejuízo de até 4,5 trilhões de dólares ao ano. Então é importante a gente começar a discutir a biodiversidade de forma efetiva e como fazer para diminuir esses impactos ambientais que a gente exerce sobre o planeta. Aqui no Brasil, a gente é muito privilegiado. O Brasil é considerado um país mega diverso, o que quer dizer que a gente tem uma grande diversidade de espécies que vive aqui no nosso território. De tudo que a gente conhece hoje de espécies do planeta, 20% vivem aqui no Brasil, o que é muito importante para a gente também, ecologicamente e economicamente, porque a gente é altamente dependente dessa biodiversidade. O Brasil é um grande exportador de alimentos e essa exportação depende ativamente de serviços ambientais, como, por exemplo, a presença de polinizadores para poder gerar o fruto e esse fruto ser comercializado. Fora todas as espécies que a gente tem aqui no nosso país hoje e que servem como base para a indústria cosmética e para a indústria farmacêutica. A gente tem mais ou menos 245 espécies aqui que servem como base para essas indústrias, algo que é muito importante. E não é diferente do mundo todo, aqui também a gente tem grandes pressões ambientais. O desmatamento, a poluição, a fragmentação de hábitat, a expansão agrícola e a expansão urbana acabam fazendo com que a gente tenha uma perda de biodiversidade muito grande aqui no nosso país. Existe um estudo que estima que até 2050 a gente vai perder entre 20% e 25% da nossa biodiversidade. E por sermos tão dependentes economicamente disso, é importante que a gente comece a pensar por esse lado e fazer ações que possam promover a conservação da biodiversidade.
Bom, eu te falei um monte de dados, um monte de coisas boas e ruins em relação à biodiversidade, e eu acho que a grande questão que vem agora é: e aí? O que eu posso fazer? Então, eu vou dar duas sugestões aqui para você. Primeiro, para você pensar enquanto empresa, quem está assistindo que tem uma empresa, como que você pode fazer? A primeira coisa é repensar o seu modelo de negócio. Ter noção de como que as suas atividades comerciais impactam nessa biodiversidade. E conseguir refletir e propor ações que possam diminuir esses impactos sobre a biodiversidade. Converse com seus fornecedores, com os colaboradores da empresa, com seus consumidores, para que essas ações sejam efetivas. As empresas que se tornarem menos dependentes de recursos naturais serão empresas que terão muito mais sucesso no futuro, por conta da escassez de recursos que a gente tem e que vai ficar muito pior ao longo do tempo. Incentive, divulgue projetos que falam sobre preservação da biodiversidade, se envolva. Porque é entrando nesse meio que você vai conseguir, então, preservar e entender qual que é o seu papel nisso tudo. E para você, enquanto pessoa normal, que não é dono de empresa, dentro da sua casa, o que você pode fazer? O principal de tudo é repensar. Para pensar esse produto que você está consumindo, de onde ele vem, quais foram os impactos que foram gerados para produzir, o que a empresa de onde você consome esse produto faz para diminuir esses impactos, como que o seu consumo afeta a biodiversidade. Nós, enquanto consumidores, temos uma posição muito importante, que é a de pressionar as empresas e mostrar para elas que nós sim estamos interessados em saber como, onde e por que tudo isso aconteceu aí ao longo desse caminho. Prefira empresas que façam ações efetivas em relação ao meio ambiente e especialmente a conservação da biodiversidade. Escolha representantes políticos que sejam capazes de propor políticas públicas efetivas que vão fazer alguma coisa em relação à biodiversidade, à preservação da biodiversidade, legalmente e executivamente. Eles são seus representantes. Questione, pressione, peça. Eles estão lá para isso. Dentro da sua casa, você pode fazer ações muito simples, como, por exemplo, cultivar algumas coisas, umas plantas que deem frutos e flores e que vão gerar, atrair a fauna. Atividades simples, conheça a biodiversidade da sua casa. Você tem uma biodiversidade dentro da sua casa. Conheça qual que ela é e como que você pode fazer para aumentar essa biodiversidade aí dentro da sua casa, com ações bem simples como essa que eu te falei. E procure conversar, converse com seus amigos, ensine os seus filhos, incentive essa discussão, leve a informação da biodiversidade para quem você puder. É importante que a gente comece a discutir isso, é importante que a gente tenha noção de toda essa dimensão de quão importante é a biodiversidade. A hora é agora e todos juntos vamos então pela natureza.